mestre dos mestres da qualidade de vida. Enxergando a grandeza da vida. O mestre dos mestres viveu intensamente a primeira lei da qualidade de vida. Ele foi o autor da sua história no sentido mais pleno. Compreendeu como nenhum outro pensador da história a excelência da vida. Cada ser humano, independente dos seus erros, era para ele uma joia única no palco da vida. Nós desistimos de quem nos decepciona. Para ele, ninguém era incorrigível. Teriam tantas chances quanto fossem necessárias. Em outros capítulos estudaremos que até seu traidor e seus carrascos foram tratados com uma gentileza ímpar. Mesmo sendo frustrado pelas pessoas, jamais desistiu delas. Ele cria que valia a pena investir em cada ser humano, ainda que a sociedade quisesse eliminá-la como lixo social. Por exemplo, as prostitutas em sua época eram trazidas até a praça pública e mortas. As vestes de cima eram rasgadas, os seios ficavam à mostras e, sob clamores de compaixão inaudíveis, eram apedrejadas. A cena era chocante. Como sempre na história, em particular nos dias atuais, a violência atrai grande audiência. Gemidos de dor, traumas, hematomas e hemorragias compunham a melodia angustiante dessa pena capital. A sociedade concorria para ver o episódio. Tentar defender uma prostituta era loucura. Era inscrever-se para sofrer o mesmo pesadelo. Entretanto, para nossa surpresa, Jesus tinha a coragem e o desprendimento de correr risco de morrer por elas, mesmo que não a conhecesse. O mestre da vida conseguia encontrar ouro escondido na lama. Muitas vezes não protegemos nem a quem amamos. Alguns pais não conseguem ver a dor dos seus filhos estampada em seus olhos. Só vão perceber que eles estão doentes quando entram em crise. Alguns professores não conseguem perceber que por trás da agressividade dos seus alunos existe um grito de uma criança pedindo ajuda. Alguns juízes julgam os réus sem levar em consideração o sofrimento que motivou a ação. A justiça deve ser cega para ser justa, mas jamais deveria deixar de ter coração. O território da emoção de Jesus era diferente. Era irrigado com uma ternura e uma capacidade de compreensão admiráveis. O amor controlável o tornava líder de si mesmo. Ele não apenas mostrava uma sensibilidade fenomenal para compreender a dor dos outros e os sentimentos ocultos, mas também uma sólida habilidade para ser autor da sua história nos focos de tensão. Vejamos uma passagem complexa e interessante da sua vida. Liderando a si mesmo no ápice do estresse. Milhares de judeus eram lúcidos e sensíveis. Eles amavam profundamente a Jesus, mas havia um grupo de líderes, os fariseus, que o odiavam. Tinha aversão pelo seu comportamento afetivo e tolerância. Como Jesus era socialmente admirado, eles precisavam ter um forte ar para condená-lo sem causar uma revolta social. Depois de maquinar, prepararam uma armadilha psíquica quase insolúvel. Certa vez, uma mulher foi pega em flagrante adultério. Os fariseus arrastaram para um lugar aberto, para o local onde o mestre dos mestres ensinava a grande multidão. Interromperam abruptamente a sua aula. Colocaram a mulher toda esfolada no centro da sua classe ambiental. Sob os olhares estampados presentes, eles proclamavam ao dissonante que a mulher fora pega em adultério e, segundo a lei, teria de morrer. Sutilmente olharam para Jesus e fizeram-lhe uma pergunta fatal. Qual será o seu veredito? Nunca haviam pedido para Jesus decidir qualquer questão, mas fizeram essa pergunta para incitar a multidão contra ele e para que assim ele fosse apedrejado junto com ela. Sabiam que ele discursava sobre a compaixão e o perdão como nenhum poeta jamais discursara. Se ele se colocasse ao lado dela, teria como justificar sua morte. Se condenasse a mulher, iria contra si mesmo, contra a fonte do amor sobre o qual discursava. A multidão ficou paralisada. O que você faria se estivesse sob a mira de um revólver? O que pensaria se estivesse em seus últimos segundos de vida? Ou então, que atitude tomaria se fosse despedido subitamente? Que reação teria se alguém que você ama muito lhe causasse a maior decepção da sua vida? Que comportamento teria se tudo que você mais valoriza estivesse por um fio? Corria-se o risco de ser perdido subitamente? Frequentemente reagimos sem qualquer lucidez nos momentos de tensão. Dizemos coisas absurdas e incoerentes. Ferimos pessoas e nos ferimos. O medo, a raiva, a ansiedade nos espelha a reagir sem pensar. Os instintos controlam a nossa inteligência. O mestre do mestre da qualidade de vida estava sob o fio da navalha. O drama da morte o rondava, e o que é pior, poderia destruir todo o seu projeto de vida. Os seus opositores estavam completamente dominados pela raiva. A qualquer momento as pedras seriam atiradas. A cena de terror se iniciaria. Foi nesse clima irracional que Jesus foi cobrado para dar uma resposta. Todos estavam impacientes, agitados, esperando suas palavras. Mas a resposta não veio. Ele usou a ferramenta do silêncio. Ele nos deu uma grande lição. Revelou que num clima em que ninguém pensa, a melhor resposta é não dar respostas. É procurar a sabedoria do silêncio. Você usa a ferramenta do silêncio quando é pressionado? Nos primeiros 30 segundos em que estamos estressados, cometemos nossos maiores erros. Nunca se esqueça disso. Seus maiores erros não foram cometidos enquanto você navegava nas calmas águas da emoção, mas enquanto atravessava os vales da ansiedade.
São nesses momentos que dizemos palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Jesus voltou-se para dentro de si, dominou sua atenção, preservou-se do medo, abriu as janelas da sua memória e resgatou a liderança do eu. Executou todos esses mecanismos psíquicos sob a aura do silêncio. Foi autor da sua história no momento em que qualquer psiquiatra seria vítima. Pelo fato de ter resgatado a liderança do eu, teve uma atitude inesperada naquele clima aterrorizante. Começou a escrever na areia. Era de se esperar tudo, menos esse comportamento. Seus opositores ficaram perplexos. Somente alguém que é líder de si mesmo é capaz de ter coordenação muscular e serenidade para escrever no momento em que estão querendo assinar sua sentença de morte. Somente alguém que sabe ter domínio próprio e fazer escolhas é capaz de encontrar lugar de descanso no centro de uma guerra. Ele era livre para escrever ideias em situações que só era possível entrar em pânico, gritar, fugir. Seus gestos fascinantes e serenos deixam abismada a psicologia. Ninguém sabe o que ele escrevia, mas deviam ser frases de grande conteúdo. Talvez escrevesse algo que demonstrasse a intolerância humana, a facilidade que temos em julgar os outros e a incapacidade que temos de encontrar um tesouro por detrás das cortinas dos erros. Talvez escrevesse que o perdão é atributo dos fortes, a condenação dos fracos. Extraído aqui do livro de Augusto Cury, 12 semanas para mudar a vida. Muito mais que um livro, um fascinante programa para desenvolver a inteligência, enriquecer a emoção e promover a saúde psíquica, da editora Academia de Inteligência.